Rituais religiosos envolvendo a carne de animais têm a origem bem antes de Jesus Cristo, lá no tempo de Moisés. Mas você sabe de onde saiu a ideia de não comer carne na Sexta-feira Santa e se ela tem alguma fundamentação bíblica? Acompanhe todo o vídeo para compreender tudo e se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveite para se inscrever neste canal. A origem das ofertas a Deus vem desde o tempo de Adão e Eva. Segundo a Bíblia, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim, e disse: "Com a ajuda do Senhor tive um filho homem." Tornou a dar à luz a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Em certo dia, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, das gorduras. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. Muitas pessoas levam ao pé da letra os textos bíblicos sobre a oferta de animais e de produtos, mas há muito mais do que aparentemente está escrito. No texto da Bíblia que acabamos de ler, nós podemos ver alguns detalhes muito importantes e que também foram vistos por Jesus Cristo, e nós vamos aprofundar nisso mais adiante. Consultando as traduções da Bíblia de outras línguas e também as traduzidas mais ao pé da letra direto do hebraico, é possível notar sem dúvida que ela afirma que Deus aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a oferta dele. Mas ora, Deus é dono de tudo e não precisa de oferta de animais ou de vegetais, porque isso nunca vai acrescentar nada para ele do ponto de vista material. Nem mesmo todo o ouro mais puro pode acrescentar algo na essência de Deus, porque ele está muito além do mundo material. E a própria Bíblia afirma que devemos nos preocupar mais em buscar pelos tesouros do céu. Então, quando a Bíblia afirma que Deus aceitou Abel e a oferta dele, ela se refere à intenção, ao coração, ao caráter de Abel, e não do animal que ele sacrificou. Isso fica mais evidente nos próximos versículos. E o Senhor disse a Caim: "Por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar." A Bíblia não fala que os vegetais de Caim não agradaram a Deus. Em vez disso, o próprio Deus disse que se ele tivesse realizado o bem feito, ele teria sido aceito. Como já dito, nada do que temos aqui pode acrescentar em Deus alguma coisa, a não ser o engrandecimento do nome dele por meio das coisas materiais. Então fica claro que quando se fala em ofertas ao Senhor, principalmente quando se trata de dinheiro, a intenção não é fazer alguma doação para Deus, mas sim demonstrar desapego aos bens materiais e a colocação de Deus acima das riquezas. Só tome cuidado para que ninguém te roube usando a sua fé. Não é pecado prosperar, ganhar cada vez mais pelo trabalho que se presta, mas o amor às coisas materiais corrompe os seres humanos. E ter dinheiro reservado ou ganhar muito pelo seu trabalho não quer dizer que você ama o dinheiro, porque o amor ao dinheiro consiste em fazer coisas erradas para consegui-lo, ou colocá-lo à frente do amor a Deus ou das pessoas, ou seja, passar por cima dos princípios de Deus para ganhá-lo. Até aqui a gente viu sobre as origens das ofertas porque elas têm uma relação próxima do jejum, que está diretamente relacionado com a Sexta-feira Santa. Da mesma forma que as ofertas, o jejum não agrada a Deus se não for feito como se deve, porque não adianta deixar de comer quando o coração é altivo, mal intencionado e não arrependido. Um pequeno exemplo disso nós podemos ver no livro de Esdras. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. O verdadeiro jejum, assim como a verdadeira oferta a Deus, é um estado de espírito. É colocar Deus acima das coisas materiais e de suas próprias necessidades, o que é demonstrado com as ofertas e a abstinência à comida. De nada adianta alguém se desfazer de toda a sua fortuna ou deixar de comer tudo o que gosta, se no seu coração não houver mudanças positivas, se não houver o sentimento que Deus está acima daquilo que você está abdicando, seja comida ou bens materiais.
Então o jejum também pode ser uma forma de expressar o temor e respeito por Deus, e ele pode ser feito de várias formas. Há pessoas que param de se alimentar por completo por um dia ou mais, e outras fazem o sacrifício de deixar de se alimentar de certos alimentos, como foi o caso do profeta Daniel. Então agora nós sabemos que, se realizado da forma correta, Deus se agrada de ofertas e de jejuns. Mas de onde veio o costume de não comer carne na Sexta-feira Santa? A tradição de não comer carne durante a Páscoa tem raízes antigas e está profundamente enraizada na história e na religião, mas ela não tem origem na Páscoa. Como diz a Bíblia, Jesus Cristo e seus discípulos celebraram a Páscoa judaica, durante a qual foi instituída a Eucaristia, que foi a adoção do pão e do vinho como representação do seu corpo e sangue em sacrifício pela salvação da humanidade. Então a carne do Cordeiro Pascal passou a ser associada ao sacrifício de Jesus na cruz. E à medida que o cristianismo cresceu, o consumo de carne passou a ser evitado por muitas pessoas, como uma forma de respeito pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então a abstinência à carne, principalmente na Sexta-feira Santa, é uma forma de jejum. Como dito anteriormente, o jejum e a oferta verdadeiros são um estado de espírito. Todos aqueles que evitam carne na Sexta-feira Santa porque de coração têm respeito à memória de Jesus, estes estão fazendo jejum. Mas os que não comem simplesmente porque vê outras pessoas fazendo o mesmo, não estão fazendo mais do que seguir uma tradição. E essa colocação das tradições acima das vontades de Deus foi uma das coisas que Jesus Cristo observou há milênios atrás. Jesus estava à frente das pessoas de sua época, e ele percebeu que as tradições muitas vezes eram colocadas à frente do que Deus realmente quer de nós. E esse foi um dos motivos pelos quais ele foi criticado pelos doutores da lei. Um assunto polêmico é o sábado. Certo dia, Jesus foi criticado por ter curado em dia de sábado, porque a falta de conhecimento profundo sobre Deus levava os doutores da lei a tratar o sábado de uma forma diferente de como deveria ser tratado. Como é que você vai deixar de ajudar alguém porque é dia de sábado, se o sábado foi instituído como um dia de aproximação a Deus? Ou seja, um dia destinado para voltar mais atenção ao temor a Deus e à observância dos seus princípios, o que inclui a justiça e amor ao próximo. Naquela época, o ambiente era hostil e foi preciso estabelecer um dia para que todo mundo pudesse descansar, principalmente os escravos, e todos pudessem manter uma cultura e refletir sobre o temor a Deus e seus bons princípios. Caso contrário, as coisas iriam ficar ainda piores. Mas em vez do sábado, todos os dias poderiam ser em honra a Deus. E como isso é possível? Como é que nos comportamos em nosso meio social? Agimos com mentiras ou traições? Caso não, estamos nessa área nos caminhos do Senhor. E foi por motivos e reflexões semelhantes a essas, por ter uma mentalidade acima de sua época e conhecer Deus mais a fundo, que Jesus foi criticado algumas vezes. Porque quando Deus estipula algo, não é para que as pessoas deixem de fazer o que é certo, mas sim para que a humanidade se achegue mais a Ele, pratique bons atos e consequentemente se preocupe mais uns com os outros, como se fossem um só. Qualquer costume ou letra da lei que seja usada para se desviar da justiça, do que é certo, da fraternidade e do temor a Deus, está sendo usada como uma mera tradição ou por interesses particulares. Quanto mais pessoas praticarem e espalharem a palavra, mais nos achegaremos a Deus e de sua vontade. Então, se você também considera a vontade de Deus e gosta desse tipo de conteúdo, considere deixar o seu like e se inscrever neste canal. E se quiser, deixe a sua sugestão nos comentários. Eu vou ler assim que possível. Que Deus te abençoe.